Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Nós vamos iniciar aqui. Depois de alguns dias sem conexão, graças a Deus estamos juntos novamente para estudarmos a vida de Jesus. Bom dia! Graças a Deus conseguimos. Quem vai orar para nós? Para nós já darmos início, porque o estudo de hoje está muito importante, nós precisamos aproveitar cada minuto. Muito obrigado pelas suas bênçãos, todo o amor dedicado a nós, por todo o cuidado, meu Pai. Podemos entregar nossas vidas, nosso dia nas suas mãos, entregar também esses momentos aqui, que o Senhor esteja com a Daiane, onde ela vai explanar, Senhor, para nós conhecimentos e que a gente possa estar, Senhor, apto, com o coração e a mente, Senhor, para receber tudo que nós estamos aprendendo. Amém, e colocar Senhor. em prática. Nos ajude, Senhor. Aumente cada dia mais o nosso desejo de estar cada vez mais perto de Ti. Amém, Pai. Continue conosco nesse momento agora e no restante do nosso dia. É no doce nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém, amém. Bom, depois de todos esses dias com dificuldades, né? Ontem eu não consegui enviar nem o áudio, mas hoje, no nosso guia de estudo, está previsto para estudarmos sobre o segundo momento que Jesus, ele fala que ele vai morrer, né? A segunda revelação de Jesus sobre a sua morte, quando ele prediz ali a sua morte e ressurreição. Só que o assunto de ontem está tão importante e são lições tão preciosas para a nossa vida, que hoje nós vamos estudar aquilo que estava previsto para estudarmos ontem. E esse sobre a morte e ressurreição de Jesus nós vamos estudar em outro momento, tá bom? Então, só para a gente fazer uma pequena recapitulação do que nós estudamos sobre a transfiguração de Jesus, né? Então, nós vimos que Jesus, embora ele já tivesse algum tempo com seus discípulos, ele escolheu 3 para ir ao monte orar com ele. E esses 3 eram Pedro, Tiago e João. E nós vimos, quando nós estudamos isso naquele áudio que eu mandei para vocês, nós vimos que esses 3 discípulos, eles foram escolhidos porque eles eram discípulos que estavam dispostos a compreender os ensinamentos de Jesus. Eles eram aqueles que estavam mais abertos aos ensinamentos de Jesus. Então, por isso que Jesus então chama eles para ir um tempo a mais com ele, a sós, para orar. E nisso nós tiramos uma lição muito importante para a nossa vida, porque quando nós estamos dispostos a compreender as verdades que Jesus está tentando nos ensinar, aqui nós nos aproximamos mais de Jesus, nós ficamos mais perto de Jesus. E esses 3 discípulos, Pedro, André e João, Tiago não estava, né? André não estava, Pedro, Tiago e João, esses 3 discípulos, eles puderam presenciar um vislumbre da glória de Jesus, um vislumbre da glória de Jesus aqui na terra. Eles conheciam o lado humano de Jesus e nesse momento, por conta deles estarem mais dispostos a compreender as verdades que Jesus estava tentando ensinar, eles puderam presenciar a transfiguração. E além disso, eles viram com seus próprios olhos Jesus conversando com Elias e com Moisés. Elias e Moisés, eles representavam todas as pessoas que estarão na glória com Jesus um dia. Então, Elias representa aquelas pessoas que não vão passar pela morte, por isso que Elias ele não morreu, ele foi arrebatado, e Moisés representa aquelas pessoas que morreram, mas que serão ressuscitadas. Então, aqueles discípulos, por estarem dispostos a aprender, por estarem ali abertos aos ensinamentos de Jesus, eles puderam presenciar tudo isso. Então, além de tudo isso, nós vimos que eles também ouviram a voz de Deus, confirmando que Jesus era um filho amado, que Jesus era o seu filho amado e que era aquele em quem Deus tinha prazer, porque Jesus ele sempre obedecia às coisas que Deus falava. E
um fato interessante, porque essa voz de Deus, ela aparece quando Jesus é batizado. João Batista ouviu essa voz falando assim, ó, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E agora esses discípulos, eles puderam ouvir essa voz de Deus, porque eles não ouviram naquele momento, porque eles ainda não seguiam Jesus. Só que algo é acrescentado quando Deus fala isso para eles, porque naquele momento do batismo de Jesus, Deus falou o seguinte, esse é meu filho amado em quem me comprazo. E agora, Deus ele fala o seguinte, esse é meu filho amado em quem me comprazo, que vocês ouçam o que ele quer ensinar. Ouçam a sua voz, ou seja, ele está tentando ensinar vocês, então, que vocês ouçam eles, que vocês estejam dispostos a aprender tudo aquilo que Jesus quer ensinar. Então, com o trecho que nós estudamos anteontem, né, nós vimos que quanto mais estamos dispostos a estar próximos de Jesus e aprender com Ele, mais Ele se revelará a nós. E nós veremos coisas grandiosas com os nossos próprios olhos. E hoje nós vamos estudar o que aconteceu depois. O que aconteceu depois que Jesus ele desceu do monte com os seus 3 discípulos? Então quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Marcos capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, que fala sobre uma cura que Jesus fez logo após ele voltar do monte, logo após ele ser transfigurado. Esse relato também ele pode ser encontrado em Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14, e em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 37. Vamos ler. Diz assim, olha. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? Perguntou para os escribas. E um, do meio da multidão, respondeu, Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isto está acontecendo com ele? E o pai respondeu, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Então nós vemos aqui que no dia seguinte à transfiguração, Jesus ele tinha passado ali a noite inteira orando e os discípulos presenciaram, aqueles 3 discípulos presenciaram ali a sua transfiguração. Então Jesus e aqueles 3 discípulos, eles desceram do monte até a planície ali abaixo. E
os outros 9 discípulos estavam aguardando Jesus. Só que quando Jesus ele vem, o texto fala que quando Jesus ele vai se aproximando, ele percebe que ali não estava só aqueles 9 discípulos que ele havia deixado, que havia uma multidão. E que além da multidão, estavam ali escribas que discutiam com os seus discípulos. Os discípulos, aqueles escribas, eles estavam interrogando os discípulos. Era uma atitude completamente hostil. Esses escribas, eles podem ter vindo ali de Jerusalém com o objetivo de desviar a atenção das pessoas de Jesus e apresentar um relatório para o Sinédrio sobre as coisas que Jesus dizia e as coisas que Jesus fazia. E normalmente um dos métodos que os escribas e os fariseus eles utilizavam para atacar Jesus era atacando seus discípulos. E o comentário bíblico, ele acrescenta que nessa ocasião, esses escribas, eles procuravam expor Jesus e os seus discípulos como impostores. E esse fato daquele pai vir até os discípulos para ter o seu filho curado, aquilo era uma evidência para aqueles escribas de que eles eram impotentes, ou seja, que eles não tinham poder sobre tudo, que eles tinham poder sobre alguns tipos de doença, sobre alguns tipos de espírito imundo. Então, aquilo que estava acontecendo, aqueles escribas, eles estavam acusando aqueles discípulos de serem impostores. E a Bíblia relata que enquanto os escribas estavam ali discutindo com Jesus, enquanto aquela discussão estava rolando, que Jesus chegou. E que quando Jesus ele chega, que todos ficaram surpresos. Jesus ele havia sido transfigurado. Os discípulos haviam sido testemunhas oculares da glória de Jesus, da parte divina de Jesus. Então, possivelmente, essa surpresa que é apresentada aqui das pessoas, que as pessoas ficaram surpresas com Jesus, era em relação aos traços da glória que ainda permanecia na face de Jesus e que ainda permanecia na face daqueles que haviam testemunhado o que havia acontecido. E o relato diz que Jesus ele chega e ele se dirige aos escribas e ele questiona: o que é que vocês estão discutindo com os discípulos? O que você está falando para eles? Este clima tenso, ele deve ter sido derivado da própria presença e atitude daqueles escribas. E isso torna evidente de que aqueles escribas possivelmente estavam ridicularizando aqueles 9 discípulos. Aqueles escribas ali estavam acusando eles. E sabe quando a gente faz uma coisa errada, principalmente quando é criança? E a gente está fazendo alguma coisa assim, e de repente chega o nosso pai, a nossa mãe, e questiona a gente, e a gente sabe que está errado, e a gente não tem nenhuma resposta para dar. A gente fica em silêncio, mudo assim. Então isso foi o que aconteceu naquele momento. Jesus ele fez um questionamento para aqueles escribas: o que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Só que aqueles escribas eles não responderam nada, nada. Só que aquele silêncio, ela foi uma oportunidade para que no meio daquela multidão alguém pudesse falar, uma voz fosse ouvida. E a voz que foi ouvida foi a voz daquele pai. E o versículo 17 fala que aquele pai, diante daquele silêncio, ele veio e falou com Jesus e falou assim: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho. Ele está possuído de um espírito mudo. Só que, e sempre que esse espírito se apossa dele, ele lança por terra, ele espuma, ele range os dentes. E eu pedi que os seus discípulos expulsassem esse espírito ruim, só que os seus discípulos não puderam. Aquele pai, no desespero de ver o seu filho daquele jeito, ele descreve a realidade cruel que o seu filho estava passando. E ele ainda fala: olha, eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam, mas eu estou aqui. Eu permaneci, porque aquele filho estava definhando, ele estava piorando progressivamente. E aquele pai, ele havia esperado, mesmo em meio àquela confusão entre discípulos e escribas, mesmo em meio àquele barulho, ele havia permanecido até esperar Jesus. Ele não havia se contentado.
ele estava esperando Jesus voltar para resolver a situação do seu filho. E então Jesus, ele se dirige à multidão e ele fala assim: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Até quando terei que suportar essa falta de fé de vocês? Jesus ali, ele estava falando que para aquela multidão, inclusive para os seus discípulos, que eles não tinham fé, que eles eram descrentes. Ele era um ser divino, ele havia acabado de revelar a sua glória diante dos seus discípulos e ele estava relembrando que ele não iria ficar ali para sempre, que ele não iria permanecer ali para sempre. E o interessante é que quando a gente vai para o relato bíblico lá no Êxodo, nós percebemos que Moisés, ele passou uma experiência parecida com o povo de Israel. Eles peregrinaram por 40 anos no deserto por conta da sua incredulidade. E Jesus aqui estava há tanto tempo com aquelas pessoas, há tanto tempo com seus discípulos, e eles ainda não tinham fé suficiente no seu poder. Então Jesus, ele fala: traz o menino. Só que em vez de curar o menino instantaneamente, a Bíblia fala que quando o menino vê Jesus, quando o menino olha para Jesus, aquele menino, ele tem uma crise terrível, terrível. E a Bíblia descreve que aquele menino, ele foi ali sacudido violentamente por aquele espírito imundo. Ele foi ali, ele passou ali por uma situação muito ruim e desesperadora, porque ali foi na frente de todo mundo. Ele teve ali uma crise terrível na frente de todo mundo, inclusive de Jesus. E a Bíblia relata que enquanto aquele menino estava ali agonizando e ali sendo sacudido por aquele espírito imundo, que Jesus se dirige ao Pai. E ele fala assim: há quanto tempo esse menino tem isso? Eu não sei se vocês observaram, mas Jesus, ele nunca pergunta os precedentes das pessoas que ele vai curar. E essa é a única vez, o único registro que a Bíblia apresenta em que Jesus, ele faz uma pergunta sobre os antecedentes de alguém. E possivelmente ele tenha recorrido ao Pai e tenha pedido para o Pai descrever aquela doença, os seus efeitos, a fim de que as pessoas que estavam ali presenciando, para que elas fossem pelo menos sensíveis à condição daquele menino. O caso era crônico e o pai relatou que muitas vezes aquele espírito ruim tinha tentado matar o menino, tinha jogado ele no fogo, tinha jogado ele na água. Aquela era uma situação extremamente difícil de lidar. E do ponto de vista humano, o fato dos discípulos não terem conseguido fazer aquilo era até aceitável, porque era muito difícil de lidar, era justificável que os discípulos eles não tinham conseguido. Então aquele pai, ele descrevendo aquela situação do filho diante de todo mundo, ele fala para Jesus: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Se o Senhor pode. Aquele pai, ele tinha fé, porque ele tinha levado aquele menino diante da multidão. O menino, ele não escutava, ele não falava, e aquele pai tinha levado, pode ser que tinha carregado nos braços aquele menino para ir até lá. Só que ele não tinha fé suficiente. E Jesus, ele questiona aquele pai para dar um chacoalhão naquele pai e para reviver a fé daquele pai. E ele fala assim: se o Senhor pode, olha o que você está falando para mim, se eu posso fazer alguma coisa, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então Jesus, ele dá um choque de realidade ali naquele pai. E aquele pai, a Bíblia fala que imediatamente que aquele pai, ele respondeu: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Que relato lindo, queridos. Eu fico até emocionada de ver isso aqui, porque aquele pai, ele sofria dia após dia vendo a situação do seu filho. E ao conversar com Jesus, ele reconhece que ele não tem fé suficiente. Ele tinha fé, porque ele tinha levado até ali, mas aquela fé, ela não era suficiente. Mas ele queria acreditar em Jesus e ele pediu: ajude-me na minha falta de fé. E sabe o mais extraordinário de tudo isso? É que Jesus, ele não utiliza uma unidade de medida para medir a fé das pessoas. Tem pessoas que têm fé
tão grande como aquele centurião que nós já estudamos, que pediu que Jesus curasse o seu criado simplesmente por uma palavra. Não precisava ir na casa dele, não precisava tocar no seu criado, apenas uma palavra poderia curar. Aquilo era uma fé tão grande. Aquela mulher que, se eu apenas tocar na borda do vestido, eu serei curado. Olha que fé grande. Só que tem pessoas que não têm essa fé. Como nós vimos esses dias, aquele cego que foi curado por etapas, porque enquanto ele estava sendo curado, a fé dele ia sendo fortalecida. Jesus, ele não fala que nós temos que ter a fé do tamanho do universo para recebermos a bênção, para recebermos a cura, para recebermos a resposta daquilo que nós precisamos. Ele fala que nós precisamos ter fé. Ele fala que nós temos que vir a Ele com a fé que nós temos, porque Ele vai pegar aquele pouco que nós temos e Ele vai multiplicar. Foi assim que Ele fez com os pães, foi assim que Ele fez com os peixes, mesmo com os judeus ou com os gentios, não importa. O que importa é vir com o pouco que temos, para que Ele possa multiplicar. Ele tem poder para realizar qualquer coisa, mas Ele pede que tenhamos fé no seu poder. Não importa o tamanho, mas é preciso ter. E Ele acrescenta que tudo é possível àquele que crê. Que fantástico! A nossa parte é apenas confiar no poder de Deus. O resto é com Ele. O resto é com Ele, mas nós precisamos confiar. E enquanto Ele for fazendo a cura, a nossa fé vai sendo fortalecida. E a Bíblia relata que Jesus repreendeu aquele espírito imundo. E que Jesus, ele não apenas falou para aquele espírito sair, mas nessa cura, nesse relato, nesse milagre, Jesus, ele fala para aquele espírito: saia deste menino e nunca mais entre nele. Que ordem fantástica! Jesus, ele estava dando ali uma ordem de despejo eterna para aquele espírito mau. Ele estava falando assim: olha, saia desse menino e nunca mais volte. Não tem morada para você mais aqui. E é claro que aquele espírito, ele obedeceria à voz de Jesus, porque todos obedeciam, inclusive os demônios. Só que ele não sairia de uma boa. Ele não sairia ali tranquilamente. E a Bíblia relata que aquele espírito agitou tanto aquele menino que o deixou como se estivesse morto. A multidão que estava ali, ela pôde perceber o contraste da realidade atual daquele menino e aquilo que Jesus ia fazer na vida dele. E a Bíblia fala que quando aquele espírito saiu, que quando aquele espírito obedeceu à voz de Jesus, que o menino ficou como se estivesse morto. Como se estivesse ali, como se ele tivesse morrido. E o relato de Marcos fala que as pessoas falaram assim: olha, morreu, morreu. Só que o mais impressionante é que no versículo 27, a Bíblia fala que Jesus, ele chegou perto daquele menino, que Jesus o tomou pela mão e o levantou. O toque de Jesus restabeleceu a força daquele menino. Jesus, ele não se demora tanto ali, naquele lugar. Ele faz aquele milagre e o relato rapidamente fala que ele vai para casa. A única pessoa que havia recebido a cura nesse episódio, quando Jesus, ele desce do monte após ser transfigurado, foi esse menino, que nem tinha forças para vir até Jesus, que nunca tinha ouvido falar de Jesus, que nem sabia pronunciar o nome de Jesus, mas que foi trazido pelo seu Pai. E o relato continua dizendo que Jesus, ele foi para casa. Possivelmente foi para a casa de Pedro, ali em Cafarnaum. E que os discípulos, eles começaram a interrogar Jesus, falando assim: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Vamos relembrar o contexto em que esses discípulos, eles estavam imersos. Jesus, ele havia ido para o monte e havia levado apenas 3 discípulos. Se você fizesse parte daqueles 9 discípulos que tinham ficado, como você estaria se sentindo? O comentário bíblico acrescenta que aqueles discípulos que haviam ficado, que eles ficaram com ciúmes. Aquele poder que havia sido concedido por Jesus para que eles expulsassem demônios, para que eles curassem as pessoas, que havia sido dado anteriormente a eles
ele havia sido dissipado por conta dos sentimentos que aqueles discípulos estavam cultivando no seu coração. O verdadeiro problema aqui dessa cura não estava no poder do demônio, mas na impotência espiritual dos discípulos. Porque aonde há inveja, aonde há ciúme, contenda, o poder de Deus não pode atuar. Não porque não há poder. O poder de Deus, ele sempre estará disponível, mas o poder de Deus, ele não se manifesta aonde há o cultivo desses sentimentos humanos. Inveja, ciúme, contenda, desânimo. Onde existem esses sentimentos, o poder de Deus, ele não vai se manifestar. E Jesus, ele fala para os seus discípulos, ele fala assim, olha, esse tipo de casta, esse problema, ele só pode ser solucionado por meio de oração. Jesus, ele não estava se referindo ao fato de que os discípulos não tinham orado antes de expulsar o demônio. Não estava falando que de orações momentâneas. Cristo estava se referindo à importância de ter uma vida impulsionada pela oração. Durante a transfiguração de Jesus, enquanto Jesus estava no monte com 3 discípulos orando, aqueles discípulos, 9 discípulos ali, haviam dado lugar ao desânimo, às queixas pessoais, ao ciúme, e por isso a condição mental e espiritual deles tornou impossível que aquele poder de Deus se manifestasse por meio deles. Queridos, quantas lições importantes nós podemos tirar para a nossa vida? Com aqueles 3 discípulos que foram com Jesus para o monte, nós aprendemos que vale a pena estar dispostos a aprender sobre as verdades espirituais. Deus, ele quer nos ensinar. E quando nós estamos dispostos a aprender as coisas que Deus está querendo nos ensinar, que isso vai nos deixar mais próximos. E que os nossos olhos vão poder presenciar maravilhas. Assim como os olhos daqueles discípulos presenciaram a manifestação da glória de Deus. Com aqueles 9 discípulos nós aprendemos que quando nós damos vazão aos nossos sentimentos ruins, ao ciúme, ao desânimo, à inveja, que isso impossibilita que o poder de Deus seja manifestado na nossa vida e na vida das pessoas que vêm até nós em busca de auxílio. O poder de Deus, ele não pode ser manifestado na vida de quem cultiva esses sentimentos, porque aonde há esses sentimentos não há lugar para o poder de Deus. É preciso ter uma vida de oração, é preciso viver constantemente em comunhão com Deus, não de forma esporádica, não de forma momentânea, mas uma vida na presença de Deus. Quando temos uma vida de oração na presença de Deus, quando nós temos uma vida na presença de Deus, nenhum problema será grande demais para ser solucionado. E com aquele pai que trouxe aquele filho até Jesus, nós aprendemos que não importa a multidão, não importam os obstáculos, não importa a condição e nem há quanto tempo os nossos filhos ou as pessoas que nós amamos estão em uma situação deplorável, não importa. Nós precisamos vir a Jesus com a fé que nós temos, confiando em seu poder. E mesmo que aos nossos olhos essa fé possa ser insuficiente, Jesus vai complementar. Jesus, ele vai nos dizer assim, olha, tudo é possível aquele que crer. E mesmo que aos nossos olhos a nossa fé ela não seja suficiente, ele vai realizar a obra. E ao vermos com os nossos próprios olhos a obra sendo feita na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos, a nossa fé vai sendo complementada, a nossa fé vai sendo fortalecida. Queridos, com esse milagre nós aprendemos que nada é impossível para Jesus, nada. Tudo é possível àquele que crê. O nosso papel é crer. Não importa o tamanho da nossa fé, temos que vir até Jesus e Ele vai fazer a parte dele. O nosso papel é ter fé, é vir até Ele com a fé que temos e Ele vai fazer a obra na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos. Você crê? Você quer chegar mais próximo de Jesus para que a sua fé seja fortalecida? Eu creio e é esse o meu desejo e eu espero que esse seja o seu desejo também. Vamos orar? Querido Deus,
Nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos mais uma vez. Pela oportunidade que o Senhor nos dá de percebermos, ó Pai, o quanto o Senhor está disposto a ajudar as pessoas que vêm a teus pés, que vêm até a Ti, ó Pai, com fé. E o Senhor quer, Senhor, que nós compreendamos que nós precisamos ter fé, não importa o tamanho da nossa fé, mas nós precisamos chegar a Ti com a fé que nós temos. E o Senhor, por meio das coisas que o Senhor vai fazer na nossa vida, o Senhor vai multiplicar essa fé. Assim como o Senhor multiplicou os pães, assim como o Senhor multiplicou os peixes, assim como o Senhor multiplicou essa fé desse pai e pôde restabelecer a saúde desse filho. Senhor, nos ajude na nossa falta de fé. Nós cremos no Teu poder. Nos ajude, ó Pai. Por favor, Senhor, nos permita estarmos mais próximos de Ti, assim como aqueles discípulos estiveram, assim como aqueles 3 discípulos estiveram. Nos ajude, Senhor, a estarmos dispostos a aprender as coisas que o Senhor quer nos ensinar, para que assim, Senhor, nós possamos ter o privilégio de ver a Sua glória ser manifestada na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos, na vida das pessoas à nossa volta. Abençoe a cada um de nós nos nossos afazeres hoje. Nós colocamos o nosso dia em Tuas mãos e nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará. E tudo isso nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, amanhã nós continuaremos às 5 da manhã, nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.